Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso assunto, tá? Na aula passada a gente conversou um pouco sobre as regras gerais das alterações do contrato de trabalho e falamos também sobre as alterações de função. Hoje nós vamos dar seguimento com o nosso assunto com as demais alterações, tá? Vou começar pela alteração de jornada. Lembra vocês que a alteração de jornada, na verdade, é um assunto que ele está ligado intimamente com o assunto típico de jornada de trabalho, que é um assunto que a gente estuda em trabalho 1, tá? Então, em trabalho 1, a gente já verificou, a gente já estudou aqui, que existem duas possibilidades com a jornada de trabalho. Essa jornada de trabalho, ela pode ser majorada e a jornada de trabalho, ela pode também ser reduzida. Com relação à majoração da jornada de trabalho, a gente já conversou sobre isso aqui, que ela pode acontecer, mas que, em regra, a gente tem que respeitar o limite de até 2 horas a mais na carga horária diária do funcionário, essas 2 horas extras a mais, né? E a gente tem que respeitar também o pagamento dos 50% mínimos a mais, a título de horas extras, quando essas horas adicionais acontecerem, ficando apenas desobrigado o empregador de pagar essas horas quando houver a questão de compensação em regime de banco de horas, tá? Então, isso para vocês é moleza, não tem nenhuma dificuldade. Agora, com relação à redução da jornada de trabalho, aí eu quero deixar um parênteses para vocês, porque a gente teve aí uma situação de uma mudança que veio com a reforma, né, e que na época que a gente estudou isso no semestre passado a reforma ainda não estava vigente, é a situação da chamada jornada parcial, que está regida pelo artigo 58A da CLT, que foi recentemente modificado pela reforma. O que era que a gente tinha antes? A gente tinha antes que a jornada parcial era aquela jornada que não ia além da 25ª hora semanal, né? Então, a gente tinha a jornada parcial, que era aquela jornada que não ia além de 25 horas semanais. E agora a legislação mudou, né? O artigo 52A da CLT, ele tratou de duas possibilidades dentro da jornada reduzida, né? Da jornada parcial, que é a possibilidade dela ir até 30 horas semanais, 100 horas suplementares, e a possibilidade de ela ir até 26 horas semanais, com a possibilidade de horas suplementares. Bem, basicamente, a jornada parcial, ela não reproduz nenhum problema para a gente, porque normalmente ela é uma jornada contratual, onde o trabalhador ele já é contratado na jornada parcial. Mas imagine a situação de um trabalhador, e isso pode ter acontecido muito por conta da crise, que foi contratado para uma jornada cheia de 40 horas e pode estar sendo aí essa jornada reduzida, convertida numa jornada parcial. Antes da reforma, a única possibilidade disso acontecer era mediante um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho específico para a redução de jornada do trabalhador. Agora, com a reforma, né, a gente tem um parágrafo 2º nesse artigo 58A da CLT, que vai dizer exatamente que essa jornada parcial, ela precisará ser solicitada, requerida pelo trabalhador, com base numa permissão, num acordo ou numa convenção coletiva de trabalho, né, nos termos deste diploma. Então, fica aí essa mudança para vocês, né, com relação aí à questão da redução, a possibilidade de alteração contratual com redução de jornada, né, na questão aí da jornada parcial. E eu lembro a vocês também que com relação a essa situação de alteração de jornada, a gente tem uma lei recente também, no final de 2015, que é aquela lei que foi Dilma, que sancionou, né, do programa de proteção ao emprego, que era provisório, mas que aí Temer converteu num programa indefinido, né, não é mais provisório, e transformou o nome de Programa de Proteção ao Emprego para Programa Seguro Emprego, né? E que aí, a partir desse programa, a partir também de acordo de convenção coletiva, o empregador que estiver em dia com os tributos, ele vai poder fazer reduções de jornada no seu quadro, com a respectiva redução de salário, né? Desde que essa redução não extrapole o limite máximo de 30% da carga horária, né, do trabalhador,
com a respectiva redução salarial. Apenas que desses 30% de redução salarial, 15% a União vai arcar, né, com essa redução aí para o trabalhador não ter perdas. Nós já criticamos muito essa lei, né? Eu acredito que vocês devem se lembrar, a gente criticou porque o que se alega sempre em termos de tesouro, em termos de Estado, é que a gente não tem, né, nenhum tipo de reserva para fazer certos tipos de políticas, né? Mas todas as vezes que se necessita aí ajudar o empregador nos seus planos, sempre se dá um jeito, né? Então, eu lembro a vocês também essa questão do programa Seguro Emprego. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, consulte aí os cadernos de vocês, as anotações de aulas ou até mesmo as fichas de aula, quando a gente fala nesse aspecto aí no ponto jornada de trabalho. Tudo bem com isso? Bom, então a gente passando agora para a alteração de turno, a gente tem basicamente duas possibilidades, não é? A alteração de um turno diurno para um turno noturno e vice-versa. Quais são as discussões em torno do tema? Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que algumas classes de trabalhadores, elas têm diversos vínculos. Então, o fato do empregador saber, quando da sua contratação, de um vínculo pretérito com uma jornada pré-estabelecida, retiraria dele o direito de fazer essa mudança, prejudicando esse vínculo pré-existente de que ele tem conhecimento quando lhe contrata. Então, vamos a um exemplo. Imagine, e isso é muito normal no mundo dos professores, que eu vou ser contratado por uma determinada instituição de ensino e quando lá eu chego, eu declino que eu tenho esse horário aqui meu, que é de responsabilidade, né, minha, das minhas disciplinas na UPE. Então, o empregador ele pode até tentar promover alguma mudança na minha jornada, mas como ele sabia que eu tinha um vínculo pretérito com outro tipo de jornada, qualquer mudança que ele for promover, ele tem que respeitar essa jornada pré-existente, certo? Se não houver essa situação, o empregador vai poder promover as mudanças, desde que ele, não é, por exemplo, se retira o trabalhador de uma jornada diurna e coloca numa jornada noturna, ele pague o devido adicional, certo? Que a gente estudou aqui também no semestre passado. Esse adicional urbano, a partir das 22 horas até as 5 da manhã, é de 20% sobre a hora normal de trabalho do funcionário. E se ele é rural, vai depender se está na agricultura, se está na pecuária. Se estiver na agricultura, das 21 às 5 da manhã, o adicional de 25% sobre os salários do trabalhador. Se ele estiver na pecuária, das 20 às 4 da manhã, sendo que o adicional também é de 25%, tá? Ô Isabelle, e se então eu estou sendo retirada de um turno noturno para o turno diurno, eu posso perder o adicional de 20% urbano? Pode sim, a gente já falou sobre isso no semestre passado, inclusive a gente falou que a jurisprudência entende que essa é uma condição de trabalho mais favorável, mais positiva para o trabalhador, então é plenamente viável essa modificação, inclusive com a retirada aí desse adicional, que deixa de ser devido, porque o trabalhador vai deixar de trabalhar no turno noturno. Tudo bem? Muito bem. Alteração de salário. Esse também é outro assunto que a gente já conversou sobre, né? Quando a gente estudou aí os princípios do direito do trabalho, a gente tratou do princípio constitucional da irredutibilidade salarial, né? Quando a gente estudou também aí remuneração e salário, a gente também abordou os princípios específicos, né, da remuneração. A gente falou sobre a intangibilidade, a gente falou sobre a impenhorabilidade e sobre a irredutibilidade. O que é que eu lembro a vocês aqui com relação ao salário? É que, em regra, o salário do trabalhador ele não pode ser reduzido apenas por acordo ou convenção coletiva de trabalho, e ainda assim essa redução será limitada a um lapso temporal máximo de até 2 anos, tá? Então, é apenas lembrar, né, informações que nós já tínhamos. Eu lembro a vocês que eu venho dizendo aqui, desde que a gente começou esse curso de Trabalho 2, que Trabalho 2, normalmente, ele trata de você reunir informações anteriores que você já tinha para poder, então, continuar a caminhada. Então, esse é um momento muito importante da gente estar aí se lembrando do que foi estudado em nossas aulas de Trabalho 1, certo? Um outro ponto que tem aqui para nós é a questão da alteração de local versus alteração de localidade. E atenção, eu não estou doida. De fato,
não é? A alteração de local é diferente de alteração de localidade para o direito do trabalho. Vejam, hoje a xícara é da Mini, tá? Na aula passada a gente estudou a xícara das princesas. Fazer coleção. Vejam só. Então, como eu estava falando, para o direito do trabalho, a mera remoção, que é o que a gente entende que é a alteração de local, ela é diferente da alteração de localidade. Por quê? Porque para o direito do trabalho, a alteração de localidade, que a gente chama de transferência, ela só acontece quando a gente precisa mudar o local da prestação de serviço do empregado com a obrigatória mudança do seu domicílio. Então, vocês observem que muitas vezes o empregador ele vai poder fazer a mudança do local que o trabalhador presta seus serviços sem necessitar da mudança obrigatória do domicílio do trabalhador. E notem bem que aqui, quando eu falo de domicílio, eu estou falando daquele domicílio que vocês aprenderam no direito civil, que está lá no artigo 70 do Código Civil, que é, como regra geral, a sua residência fixa, não é? O domicílio como a sua residência, não é, permanente, com ânimos permanente. Então, vocês imaginem aqui, vamos a um exemplo, que o trabalhador, não é, ele trabalha numa determinada empresa que tem sede em Boa Viagem, né? Todo mundo sabe onde é que fica Boa Viagem, aqui, zona sul do Recife. E aí, imagine que esse empregador, ou por questão de diversas licenças e afastamentos de funcionários numa unidade em Casa Amarela, que também é no Recife, só que fica ali na Zona Norte, né, a alguns quilômetros de Boa Viagem, ele resolve remover um funcionário de Boa Viagem para a Casa Amarela. Pergunta, ele está fazendo remoção ou ele está fazendo transferência? Ele está fazendo remoção. Por quê? Porque para o trabalhador atender a essa modificação, ele não vai precisar mudar o seu domicílio, tá? O máximo que pode acontecer, dependendo do seu local de moradia, é que ele precise de adicional no Vale Transporte, se ele faz uso de Vale Transporte. E aí, nesse caso, basta que o empregador, não é, adicione esses vales transportes extras aí no Vem Trabalhador do funcionário. E o empregador poderá fazer essa mudança, gente, com o uso de jus variando, ele vai poder fazer essa mudança unilateralmente, tá certo? Já na transferência, que é o que a gente chama de alteração de localidade, essa mudança ela vai acontecer com a mudança obrigatória de domicílio. Por essa razão, quando a gente vai aos dois artigos que referem sobre o assunto, que são o 469 e o 470 da CLT, a gente vai observar que, como regra geral, o legislador impõe a consulta ao trabalhador. Por quê? Porque eu vou mudar o domicílio do trabalhador, que é a sua residência com ânimos definitivo. Então, muitas vezes, isso vai promover uma mudança profunda, não é? No estilo de vida, na circunstância familiar, social, de lazer do trabalhador. Então, por essa razão, a gente vai precisar consultá-lo como regra geral. Mas a gente vai ver aqui, eu vou mostrar para vocês que, na verdade, essa regra geral não vai existir, porque haverá muitas exceções, não é? Que é o que a gente vai comentar agora. Então, prestem bem atenção. Eu estou dizendo que o caput, a cabeça do artigo 469, ela vai dizer que a gente precisa de um de acordo do trabalhador para que essa transferência ocorra. Mas aí a gente vai continuar a leitura do artigo e o que a gente vai perceber é que o legislador ele vai dizer assim: há casos que não precisaremos da anuência do trabalhador. Por exemplo, as pessoas que exercem cargo de confiança. Lembram que no semestre passado a gente estudou, não é, as funções de gestão, as funções de confiança, que são aquelas funções que tem embutida em si, não é, um padrão de confiança do empregador, onde você passaria a exercer até poderes de empregador, né? Teria poderes de gestão, de contratar, de desligar, de punir. Pois muito bem. Estas pessoas também têm investido em si, no exercício dos seus cargos, a previsibilidade de estar onde o empregador precise que elas estejam. Então, se tratando de real necessidade do serviço, o empregador ele vai poder fazer a transferência de um gerente, de um gestor, sem a sua anuência, tá? Então, ele não precisa consultar esse gestor nessa possibilidade de transferência. O empregador ele já executa unilateralmente.
Uma outra exceção que a gente tem aqui no artigo 469, onde a gente não vai precisar consultar também o trabalhador, é a situação também por real necessidade do serviço dos trabalhadores que têm condição implícita no contrato de trabalho. O que é uma condição implícita no contrato de trabalho? É aquela condição, né, que traz em si uma previsibilidade de mudança, mas que está diretamente ligada à função que o trabalhador vai exercer na empresa. Então, vocês imaginem que eu sou vendedora viajante e não quero ser transferida. Como pode? Eu sou vendedora viajante, então está embutido, está implícito no exercício da minha função a possibilidade de mudança. Então, eu não preciso ser consultada. Imagine que eu sou funcionária de um corpo de baile, né? de um corpo de dança que se apresenta aí nos teatros do Brasil. É claro que eu vou ser transferida, né? Então, está implícito dentro do exercício das minhas funções. Imagine que eu sou expositora numa feira de agronegócios, né? Que também viaja aí pelo país. Eu vou dizer que não vou viajar, que eu sou uma trabalhadora de circo, né? Que costuma, de fato, aí viajar. Então, está implícito ao exercício das funções que eu exerço essa possibilidade de mudança. E então, por isso, eu não vou precisar ser consultada quando isso acontecer, tá? Uma outra possibilidade onde a gente vai poder ter essa alteração de localidade e essa transferência sem a consulta é a situação do que a gente chama de condição explícita do contrato de trabalho, que é nada mais do que uma cláusula contratual que consta do contrato de trabalho. Gente, todo contrato de trabalho tem essa cláusula, né? Então, veja que basta o empregador então colocar essa cláusula que ele deixa de precisar lhe consultar. Então, assim, como eu disse a vocês, todo contrato de trabalho tem essa cláusula, mesmo que não faça parte da função a ser exercida. Então, isso aí meio que derruba a regra geral, como eu tinha falado para vocês, né? E uma outra situação que a gente também pode conversar aqui, em que a real necessidade do serviço desobriga a consulta do empregador, é quando há extinção do estabelecimento empresarial, né? Então, você imagina que a gente tem várias filiais e uma delas fecha. Então, eu tenho duas alternativas: ou eu vou desligar os funcionários ou eu vou transferi-los para manter os seus trabalhos. O que é melhor para o trabalhador? É ele manter o seu trabalho ainda que distante da sua residência, tendo que constituir uma nova residência, ou ele ficar no desemprego, não é? Então, não precisa nem responder. Numa situação como essa, também digo a vocês que a consulta ao trabalhador também é desnecessária nos termos da lei, tá certo? E aí, a última hipótese, não é? É por necessidade do serviço. Então, se o empregador alegar que o serviço necessita de você, nem precisa ser gerente, nem precisa ser condição implícita, nem explícita, nem encerramento da empresa, não é? Basta que o empregador diga que o serviço necessita de você. Então, imagine que você reúne uma quantidade de conhecimento sobre a empresa, sobre algum procedimento específico. O empregador precisa, então, de uma presença sua numa nova sucursal que a empresa está abrindo. Ele vai poder dizer que, por necessidade do serviço, você vai ser transferido. Então, infelizmente, a gente ainda tem mais essa situação, né, que derruba a regra geral. O que mais é importante a gente saber sobre transferência? Duas coisinhas. A primeira é que, em virtude da transferência, a gente conversou sobre isso quando a gente estudou remuneração e salário, a gente tem duas figuras remuneratórias, não é? A primeira delas é a situação do adicional de transferência e a segunda delas é a questão de ajuda de custo. Então, vou lembrar a vocês que o adicional de transferência é aquele adicional de 25%, tá? Sobre os salários do trabalhador que está sendo transferido e quando a transferência ela é provisória. Se a transferência for definitiva, o adicional de transferência ele não é devido, tá certo, gente? Cuidado para não cair nessas questões aí de prova. E uma outra situação em virtude da transferência é a questão da ajuda de custo, que são os valores que o trabalhador vai arcar, não é, em virtude da sua mudança. Porque quando a gente pensa em transferência, a gente tem que pensar em caminhão de mudança, a gente tem que pensar em mala, a gente tem que pensar em viagem, não é? Então, todos esses gastos aí, eles têm que correr por conta da empresa.
tá? Então, isso está lá no artigo 470, tá? A ajuda de custo, que é o valor referente aos gastos que o trabalhador terá com sua mudança, serão arcados aí pelo empregador. Tudo bem, pessoal, com esses conceitos? Muito bem. Então, a gente vai ficar por aqui, né? E na próxima aula aí, para encerrar, eu vou gravar para vocês aí a questão da alteração, né? De alteração subjetiva, que é a questão da sucessão, tá? E aí a gente se encontra mais tarde. Um abraço para todos vocês e até já já.